Olá, amada igreja, estamos aqui para mais uma reflexão nesse dia e lendo a palavra de Deus e saber qual a mensagem que Deus tem para nós nesse dia. Vamos ler hoje Marcos 10, versículo 17 ao 22, que diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Que Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Vamos orar a Deus nesse instante. Querido Deus e Pai Celestial, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra lida aos nossos corações, Senhor, e te pedimos que Tu coloque na nossa mente, na nossa vida, aquilo que Tu queres para nós, Senhor. Esteja com cada um que está ouvindo essa mensagem neste momento, que a Tua palavra possa dar frutos em cada coração, Senhor. Que seja uma terra, cada coração seja uma terra fértil para o plantio da Tua palavra e que ela possa crescer e florescer. Nós te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Bom, nós temos aqui a passagem de um jovem. A Bíblia fala que, aqui no texto de Marcos fala que é um homem, mas em Mateus fala que é um jovem e diz que é um príncipe, e que ele veio ao encontro de Jesus porque ele tinha uma dúvida, uma pergunta muito importante para fazer para Jesus, que era: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele tinha uma dúvida que todo ser humano, é uma pergunta que todo ser humano deve fazer: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Esta é a pergunta mais importante da vida do ser humano. Porque nós sabemos que a nossa vida ela é curta. Uns vivem 20, 30, 40, 50, 70 anos, outros chegam aos 90 e alguns, com a bênção de Deus, chegam aos 100 anos. Mas mesmo a pessoa que chega a essa quantidade de vida de 100 anos, 90, 100 anos, ela ainda é curta se comparada à eternidade que nós podemos passar diante de Deus, na presença de Deus. Então esse jovem tinha essa dúvida: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E essa questão de herdar a vida eterna nós sabemos que a carne morre, mas o nosso espírito ele continua vivo. Só que ele vai continuar vivo ou diante de Deus, ou na presença de Deus, ou afastado de Deus eternamente. Então, herdar a vida eterna é ter a condição de estar na presença de Deus pela eternidade. É estar na presença de Deus durante toda a vida na eternidade, que não tem fim. Então, essa é uma pergunta importante de fazer: o que eu preciso para ter a vida eterna, para herdar a vida eterna? E esse jovem, ele foi ao lugar certo e falou com a pessoa certa. Ele foi ao lugar certo, que era onde estava Jesus, e falou com a pessoa certa, que é Jesus Cristo, que pode garantir essa vida eterna. E ele teve a resposta certa de Jesus. Só que quando ele chega lá e pergunta a Jesus: Bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Talvez ele tenha pensado que ele poderia fazer alguma coisa para conquistar essa vida, alguma coisa que ele fizesse e não que Jesus tivesse feito. E Jesus começa respondendo assim: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Toda vez que eu leio esse texto, quando eu vejo que esse jovem chega para Jesus e fala: Bom mestre, e quando Jesus fala assim: Por que me chamas bom? Não há um bom que não seja Deus, porque me chamas bom, ninguém é bom senão um que é Deus. Eu fico imaginando quando aquelas pessoas chegam para outra e vêm com um elogio
querendo ter para si o elogio de volta. E eu não sei, eu sempre tive a impressão que esse jovem, quando chegou ali para Jesus e falou, bom mestre, talvez ele estivesse pensando, não, eu não sou bom, bom é você. Ou eu sou bom, mas você também é bom, porque você cumpre as suas obrigações, você cumpre os mandamentos, você segue o que a lei diz. Então eu sempre tive essa impressão que esse jovem tinha essa presunção de ser chamado de bom também por Jesus. Tipo aquilo, quando eu elogio, eu recebo elogio de volta. Só que aí Jesus vem e já dá como se fosse uma travada nele, ele dizendo, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Aí vem chamá-lo para a sua consciência, chamar para que ele possa pensar sobre a sua vida. Então Jesus começa um diálogo com ele e fala assim, ó, sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, e vem citando todos os mandamentos, e aquele jovem fala assim, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude, olha só. Aí aquele jovem talvez estivesse pensando assim, aquilo que eu fiz desde a minha juventude pode me garantir a vida eterna. Aquilo que eu fiz me dá uma garantia de que eu estou fazendo alguma coisa para alcançar a vida eterna. E talvez ele não tenha percebido que alcançar a vida eterna é pela graça. E na realidade não somos nós que alcançamos a vida eterna, mas é a misericórdia de Deus que nos alcança, é a graça de Deus que vem até nós e nos alcança e nos leva de volta para Deus. Porque qualquer sacrifício que eu faça, qualquer movimento que eu faça para que possa ter a vida eterna, qualquer obra que eu faça, ela vai ser inútil. Porque a minha vida eterna ela só é garantida na morte de Jesus na cruz e na sua ressurreição. Então quando Jesus fala, não furtarás, não matarás, aí ele fala, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Aí ele deve ter pensado assim, bom, agora Jesus vai falar, bom, você já garantiu a sua vida eterna. Você não precisa fazer mais nada. Você já cumpre a lei. Você já faz a vontade de Deus. Você já tem os mandamentos aí na tua mente. Você cumpre os mandamentos. Então você já está com a sua vida eterna garantida. Talvez aquele jovem tenha pensado que a resposta seria essa. Mas aí Jesus veio com a resposta mais importante para ele, que é Jesus fitando o amor e disse, olha, Jesus o amou. Jesus não tratou com desprezo, não tratou sem dar valor ao que ele falou, mas Jesus tinha preocupação com aquele jovem e falou assim, ó, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Olha só, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Jesus estava falando para ele, abre a mão da tua riqueza, abre a mão dos teus bens materiais, abre a mão de tudo que você tem, deixe de lado e me segue. Aí eu fico lembrando daquela passagem onde Jesus fala que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, eu não tenho como seguir a Jesus se eu não abrir mão de mim mesmo. Aquele jovem não teria como seguir a Jesus se ele não abrisse mão das coisas terrenas que o prendia a esse mundo. Porque ele podia estar pensando na vida eterna, mas ele ainda estava preso às coisas materiais, ele ainda estava preso à sua riqueza, ele ainda estava preso a tudo aquilo que ele tinha. Porque no verso 22 fala assim, ó, ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Quer dizer, ele tinha muitas propriedades. Ele tinha muitos bens. Ele era rico, então ele devia ficar imaginando, bom, com o que eu tenho, com os meus bens, eu posso viver uma vida folgada, uma vida tranquila, sem ter necessidade material nenhuma. Então como é que eu posso abrir mão disso para ter a vida eterna? Mas a resposta está no verso 21, antes quando Jesus fala, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem agora, quando você abre mão das tuas coisas, da tua vontade, o que você está fazendo? Está semeando um tesouro no céu. Para que eu tenha a minha vida eterna, eu preciso colocar a minha garantia de vida em Jesus, o meu objetivo de vida em Jesus, aquilo que Jesus quer fazer na minha vida. Isso não quer dizer que eu não devo
que eu não posso trabalhar, não posso estudar, não posso querer melhorar de vida, não posso querer ganhar dinheiro, ser rico. O que Jesus está falando não é que ele seja contra quem é rico, não é isso. Mas é onde está o coração da pessoa. Qual é o mais importante para a pessoa? São as coisas espirituais ou a coisa material? O que é matéria, quando a gente morre, fica tudo por aí, acaba. A matéria ela vai embora. Quando a gente morre, a gente não leva nada. Mas quando a gente aceita Jesus, quando a pessoa aceita Jesus, tem Jesus no coração, faz de Jesus Cristo o alvo da sua vida, ela vai para a eternidade sabendo que vai estar na presença de Deus. Vai estar constantemente com Deus. E isso é vida eterna, isso é vida. Porque estar afastado de Deus não é vida, é morte. Então aquele jovem ele poderia estar usufruindo já a vida eterna nesta vida, na vida física que ele tinha, e continuar a vida eterna diante de Deus. Nós não sabemos, o texto não fala, se esse jovem teve outra oportunidade com Jesus, outra oportunidade com Deus para aceitar a Jesus e se colocar diante de Deus. Né? Mas o grande problema é que naquele momento ele queria a vida eterna e errou ao pensar que poderia trabalhar para alcançá-la. Ele pensou que ele poderia fazer alguma coisa, enquanto que na realidade ele deveria colocar tudo aos pés de Jesus. Porque eu tenho certeza que se ele fala assim, Senhor, eu vou dar tudo o que eu tenho para os pobres, talvez Jesus falasse, então vem que você já demonstrou que teu coração está comigo. E ele poderia então usufruir da vida eterna naquele momento. Ele esqueceu, e talvez ele não tivesse tido conhecimento daquela passagem, quando Jesus fala lá no capítulo 6 de Mateus, capítulo 6, verso 19, que fala assim, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Olha, o coração daquele jovem estava onde? Estava nos bens materiais. O coração daquele jovem não estava em Jesus. Ele queria ter a vida eterna. Ele tinha interesse na vida eterna, mas o seu coração ainda estava preso às coisas materiais. O seu coração estava nos bens materiais. Aí eu pergunto hoje, qual é o bem material onde está o coração das pessoas? Às vezes o coração da pessoa está no carro que ela tem, às vezes está na casa que ela tem, às vezes está na família que ela tem, e ela dá mais importância a essas coisas do que ao próprio Deus, sem perceber, e ela esquece que é Deus que propicia todas essas coisas na nossa vida, é Deus que proporciona todas essas coisas na nossa vida, faz com que nós tenhamos a saúde, tenhamos a condição de trabalhar e conquistarmos as coisas. Então, Deus vai estar sempre nos conduzindo naquilo que Ele quer, se nós colocarmos o nosso coração, no tesouro, que é a vida eterna, que é Jesus Cristo. E Ele vai nos abençoar. O desafio de Jesus para aquele jovem foi muito grande. E qual é o desafio de Jesus para as nossas vidas hoje? O que eu preciso abrir mão, o que você precisa abrir mão para seguir a Jesus? O que você precisa deixar de lado? É uma prática pecaminosa? É alguma coisa que você tem na sua vida que é até boa, que foi uma bênção de Deus, mas que você está dando mais valor a esta coisa do que a pessoa de Jesus na sua vida? Está dando mais valor a essa coisa do que a vontade de Deus para a sua vida e para a vida da sua família? E isto vai te influenciar, vai influenciar a tua qualidade de vida, vai influenciar a tua comunhão com Deus. E você vai estar triste como esse jovem, porque está mais apegado aos bens materiais do que às coisas espirituais. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha, quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, quando nós pensamos em colocar Deus em primeiro lugar, eu já falei e sempre repito, Ele sempre supre as nossas necessidades.
E na maioria das vezes Ele dá muito além daquilo que nós merecemos. Às vezes nós pensamos que vamos receber alguma coisa de Deus, nós recebemos aquela alguma coisa e algo mais. Porque Deus, Ele é misericordioso para nos abençoar ricamente em todos os momentos, em todos os aspectos da nossa vida. Seja a nossa vida financeira, seja a nossa vida sentimental, emocional, seja a nossa vida na comunhão com a igreja, e que nós possamos estar sempre influenciando outras pessoas a isso, buscar a vontade de Deus, colocar o nosso coração nas coisas de Deus, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Que nós possamos estar na presença sempre de Jesus e não acontecer como esse jovem, de sair triste, entristecido, pesaroso, porque tinha muitos bens. E ele tinha medo de perder os bens. E pelo medo de perder os bens materiais, a pessoa abre mão da sua vida eterna, da sua vida espiritual. E não aceita a Jesus como Salvador. Que Deus a tanto nos abençoe e que todos tenham um bom dia na presença de Deus.